Vamos então mostrar aqui um pouco mais de janela, concluir isso, né, que seriam essas janelas da parte da frente aqui da nossa edificação. Se a gente der uma olhada no nosso trabalho aqui, no nosso arquivo, ele tem um grande janelão, essa parte da frente, que corresponde à parte frontal, com 4 painéis. Tá? Poderíamos considerar que essa parte de baixo aqui seriam janelas maxiar, aqui em cima bandeira fixa. Ela tem uma altura de 1,15 m. São dados que a gente precisa para levar lá para o Revit. O que eu vou fazer aqui no Revit? Eu vou posicionar uma janela aqui, só para a gente não precisar fazendo cópias e cópias, né? Imagina se a gente tivesse que fazer, sei lá, uma sequência em fila de 15, 20 janelas, a gente vai usar uma ferramenta chamada matriz. Tá? Essa é uma ferramenta que, pelo próprio exemplo que ele traz ali, é muito parecido com algo que você já tenha feito no AutoCAD, porque essa ferramenta também é muito conhecida lá. Tá? Então a gente vai fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer, o que é? Eu vou trazer uma janela para cá. Eu posso digitar simplesmente WN ou simplesmente clico lá em arquitetura e vou clicar em janela, tá? Tanto um como a outra. Se a gente procurar aqui, a gente vai ver que dentro dessas janelas que se encontram aqui no meu arquivo não tem nada parecido com aquela que tem lá. E aí é onde a gente passa geralmente a ter uns problemas que é o que? Vão encontrar alguma parecida. Nesse caso eu vim aqui na aba modificar, tá? Vai estar aqui o meu campo carregar família, eu clico aqui. Ele já abriu aqui na página específica do Brasil, porque foi uma das últimas que eu utilizei para colocar paredes, né? Colocar janelas nas paredes. Então, se você, por um acaso, caiu nessa aqui que eu abri agora, vai aqui em janela, específicos do Brasil, tá? E aí, então, você vai ver que tem esses conjuntos de janela aqui. Gente, eu vou pegar essa janela aqui pivotante, que me parece ser a mais similar, embora o montante esteja no meio, né? Poderia estar um pouco mais acima. Eu vou clicar aqui, vou abrir, vou esperar ela descer para o meu arquivo, tá? Feito isso, eu coloco ela então na parede onde eu desejo. Essa é a minha parede, tá? Eu posso colocá-la em qualquer ponto e usar uma ferramenta que eu gosto muito, que é a ferramenta alinhar. Eu verifico se a parte externa está indicada, né, que geralmente é essas setas aí que indica, e vou lá na ferramenta alinhar. A ferramenta alinhar é boa para isso, ó, porque você chega aqui, clica no ponto onde você deseja alinhar e alinha com o elemento que você deseja que ela fique alinhada, né? Cria uma referência e depois um elemento que seja deslocado. Beleza. Se tem que ter 4 janelas aqui, eu tenho que verificar qual é a largura dessa janela e qual é a largura do meu espaço aqui, para ver se as duas estão se batendo, né? Se eu botar 4 aqui, uma sobreposta a outra, vai ficar estranho. Então eu vou pegar a ferramenta de medição, vou medir aqui, vou medir aqui. Tem 3,31 m. Se a gente for dividir esse valor por 4, vai dar algo em torno de 0,82 centímetros, tá? Vai dar um número quebrado. Então a gente vai digitar esse número, que é um número que eu vou botar lá para poder encaixar aqui certinho. Então o que a gente pode fazer? Verifica lá agora qual é a largura dessa janela, para ver se tem esse valor aproximado de 82, 83 centímetros ou não. Vou vir aqui em editar tipo. Tá? E vou dar uma olhada. Bom, a largura aqui que ela tem é de 90 por 1 em altura de 1,40. Então eu tenho que alterar esses valores. Eu posso simplesmente duplicar esse painel aqui, tá? Posso duplicar. Ou deixo com o número 2, né? Ou coloco lá as medidas que eu quero. Gente, eu vou colocar aqui algo aproximado, eu vou arredondar esse valor, tá? Embora o valor nesse caso aqui não é um valor muito usual, né? Não é um valor comercial que a gente vai colocar, mas eu vou botar aqui 0,83. Geralmente a gente busca ter números que sejam mais fáceis para a indústria, né? Vamos dizer assim, para fabricação. Mas vou botar lá 0,83 por 1,15 m. Tá? A largura exata mesmo não é 0,83, é um pouquinho menos. Eu vou botar ali certinho para os montantes ficarem sobrepostos, tá? Fica 0,8275. Tá? Esse é um número muito... seria mais interessante que seria trabalhar com milímetros, né? Mas é pelo menos para a gente ficar com as peças sobrepostas certinho, não ter sobreposição de montante, tá? Então vou ter aqui a altura de 1,15 m e é isso, ok? Confiro para ver se não preciso fazer nenhum ajuste, preciso ajustar aqui perfeitamente, vou usar a ferramenta alinhar novamente. Alinhar, a gente sempre identifica uma linha de referência e depois um lado que eu desejo que fique alinhado. E agora vem então a ferramenta, a principal delas, né, que é a ferramenta então de matriz. O que eu faço para pegar a ferramenta de matriz? Eu simplesmente seleciono aqui a janela, pego a ferramenta matriz e analiso o que aparece aqui nessa minha barra temporária, aqui, né, flutuante. Então o que acontece?
geralmente vem aqui algumas coisas. Por exemplo, esses dois primeiros itens aqui diz o sistema de matriz que eu quero criar, se é linear ou radial, né, em torno de algo, de um círculo, alguma coisa assim. Algo para ir associar, a gente geralmente já vem né, acionado, é quando a gente, por exemplo, vai fazer uma quantidade de cópias e aí eu desejo que eles fiquem como se fosse um grande grupo. Ou não, se eu desabilitar isso aqui, eu vou ter 4 janelas, ou quanto você quiser aqui, tudo separadas uma a uma. Eu vou deixar acionado. E nesse ponto aqui, é como você vai criar a quantidade de cópias, a partir de que ponto você vai criar as cópias. Por exemplo, nesse primeiro aqui, é como se eu tivesse a intenção de criar a partir desse ponto até aqui e ver quantas cópias eu vou conseguir colocar dentro de um trecho, tá? Uma distância. Se eu tivesse que colocar 20, se eu estivesse testando um espaço maior aqui, quisesse saber quantas janelas eu teria, eu faria provavelmente nesse contexto aqui. Agora, se eu tenho um intervalo estabelecido, ou seja, o intervalo tem que ser dessa parede até essa parede, eu uso esse último. Então, o que eu faço? Eu clico aqui no último, nesse ponto, clico até aqui e trago a minha janela. E aí eles abrem esse campo para que você possa digitar a quantidade de janelas. Se eu quisesse 3, eu teria então 3 janelas e paredes no meio, né, equidistantes. E se eu quisesse 4, eu colocaria aqui. E se eu quisesse 5, 6, eu ia vendo quantos cabem nesse intervalo, tá? Feito isso, eu consigo ver aqui no 3D, as janelas ficam então posicionadas. Se a gente tivesse uma janela igual, teria resolvido isso. Agora o que acontece? Vejam que eu tenho um grupo formado. Quer ver? Ó, vamos botar aqui. Ó, ele está tudo unidos dentro de um grupo. Mas o que acontece? Ele aparece aqui ainda a condição que você pode... Ele está lá com grupos de modelo e você pode modificar quantas você deseja. Nesse caso aqui, eu tenho que alterar o que? A condição dela... Está mostrando lá com um grupo de modelos. Eu tenho que alterar a condição dela de peitoril. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Geralmente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar 2 cliques para entrar no grupo. E aí vamos modificar a condição dela. É muito provável que a gente vai ter que fazer uma a uma. Deixa eu botar aqui 2,10, que é a altura que eu quero que fique. E vou concluir. Deixa eu ver como é que está no 3D para ver se todos vão acionar do mesmo jeito. Acionar. Todos pensaram do mesmo jeitinho. Então, nesse caso, eu tenho todas as janelas posicionadas em mesma altura, que coincidem com as alturas da minha porta.